Seu Deus se superou. Em tudo, como sempre. Como quem sonha, de riso minha boca se encheu. Só cantos de alegria vou cantar e todos podem ver. Como quem sonha vou dizer, grandes coisas fez o Senhor, a vida restaurou, e em tudo que me fez eu posso me alegrar. Quem semeia em lágrimas voltará feliz, pegando cada entrega que chorando fez, alegre até o fim. Quem semeia em lágrimas voltará feliz, pegando cada entrega que chorando fez, alegre até o fim. Cantando voltará e enfim trará consigo os frutos que colheu, e para sempre lembrará e se alegrará em tudo que viveu. Quem semeia em lágrimas voltará feliz, pegando cada entrega que chorando fez, alegre até o fim, e pra sempre lembrará e se alegrará em tudo que Deus fez. Olá pessoal, que Deus abençoe a todos. Vamos começar a nossa reunião e, como vocês já sabem, em espírito vamos nos colocar e vamos orar, tá bem? Então, por favor, feche os seus olhos, para tudo, senta aí onde você está, senta, está em espírito como se fosse uma reunião na igreja, onde você não deixa o telefone distrair você, você não fica distraído mexendo em outras coisas, assistindo a outras coisas, como se você estivesse na igreja, acompanhando a palavra de Deus, tá bem? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença agora e entramos pela fé para que o Senhor instrua o nosso entendimento, fortaleça o nosso espírito, restaure e renove a nossa fé e nos ensine o arrependimento, porque sabemos que o Teu Espírito está levando essa palavra a todos os que se dizem sinceros. Então que essa palavra venha a estar dentro de nós e que isso seja e faça parte de cada um de nós, uma vida de arrependimento, porque sem arrependimento, essa pessoa que acompanha agora, nenhum de nós será salvo. Então acha em nós arrependimento por meio da humildade e nos abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem está fraco seja fortalecido, quem está caído se levante, quem está desanimado seja animado e seja motivado a obedecer à Tua palavra. Amém. Muito bem. Se vocês têm a vossa Bíblia aí, abra aí, por favor, em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, fala sobre Naamã. E nós temos falado sobre o arrependimento e sobre o novo nascimento. E o exemplo de Naamã é perfeito, porque ele desceu no Rio Jordão
e mergulhou 7 vezes naquele rio e ele foi purificado e ele foi curado. Ele tinha uma lepra, ele queria ser curado e ele foi curado e foi purificado. Mas qual foi a reação de Naamã quando ele ouviu a voz de Deus? Diz assim, vamos ler a partir do versículo, vamos ler o primeiro versículo. Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém ele era leproso. Então ele tinha uma doença crónica, uma doença grave, uma doença mortal, chamada lepra, que se não fosse resolvido, ele perderia tudo o que ele tinha. Então ele levou uma vida a conquistar aquele cargo de capitão, levou uma vida de esforço, sacrifício para chegar onde chegou, um homem de respeito, um homem herói, um homem muito valioso, como diz aí. Se ele não se livrasse daquela lepra, ele ia perder tudo o resto. E isso nos ensina uma coisa. Tem situações que se você não resolve, isso vai comprometer o seu casamento, isso vai comprometer a sua família, isso vai comprometer até a sua vida e até pode comprometer também a sua salvação. Diz aqui, porém, leproso. Há poréns que você tem que se livrar. Se você não livrar-se dos poréns, esse porém pode ser lepra, pode ser uma doença, pode ser um vício, pode ser uma amizade, pode ser um pecado, comportamento. Isso pode colocar em causa tudo o resto da sua vida. Então ele estava nessa situação. Até que uma serva da casa dele disse que havia profeta em Israel, o Deus de Israel poderia resolver o problema dele. E ele então foi ao rei da Síria, o rei da Síria escreveu uma carta de recomendação para o rei de Israel, avisando que Naamã era Israel. Quando a carta chegou ao rei, o rei de Israel rasgou as vestes, versículo 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, um homem, para que eu cure da sua lepra? Porque deveras peço-vos, notai, e vede que ele busca ocasião contra mim. Quer dizer, ele ficou indignado, o rei de Israel ficou indignado porque, como assim o rei resolver o problema de Naamã? Ele pensava que Naamã estava querendo afrontar o rei de Israel. Mas na verdade ele só queria resolver o problema dele. Mas o rei falou bem. O rei disse bem, sou eu Deus que possa curar? E a verdade é essa. A sua solução, a solução do seu problema, a cura que você precisa não vem de homens, mas vem de Deus. Porque há pessoas que elas ficam escolhendo o homem, ficam escolhendo aquele pastor, ou aquele pastor eu gosto mais, fica escolhendo o pastor. E como se fosse o pastor que fosse resolver o problema dela, mas depois aquele mesmo pastor frustra ela, porque o pastor é um homem e o homem é falho, ela se frustra com Deus, porque ela estava à espera do homem. Então o rei aqui estava dizendo, não sou eu que vou curá-lo, eu sou Deus por acaso? E é isso que a senhora tem que entender. O seu problema é Deus que vai resolver, seja ele qual for. O homem pode ser usado por Deus, mas o problema vai ser solucionado por Deus. Então, diz aqui, sucedeu porém que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, porque rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta de Eliseu, da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro, dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e purificada. Aí diz assim, porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé. Porque veja bem,
Naamã era capitão e o capitão era respeitado. Naamã estava habituado a onde ele fosse, quem estava sentado se levantava. Naamã estava habituado a onde ele fosse, as pessoas faziam vénia. Afinal de contas, ele era muito próximo do rei. Estava habituado a ser visto de baixo para cima. E ele estava habituado a olhar de cima para baixo. E isso nos ensina. Como é que você olha para quem está à sua volta? Como é que você se enxerga? Porque você é daquela pessoa que se enxerga de cima para baixo. Você olha para os outros e sempre acha que os outros são inferiores, são seus servos, são seus escravos, são seus empregados. Você olha para todos à sua volta e você poucos enxerga como superiores a si. E você sempre acha dono da razão. Você tem um problema, que era o problema de Naamã. Na verdade, o problema de Naamã nem era a lepra, era esse ar de superioridade. E foi exatamente aí que Eliseu, o profeta, quis tocar. Porque Eliseu sabia, se este homem, para ser curado, se ele chegar assim como ele chegou e como ele pensa que é, Deus não vai fazer nada com ele. Porque Deus, a Bíblia fala, dá graça aos humildes, mas ele resiste aos soberbos. E Naamã é soberbo, é orgulhoso. O pior problema de Naamã não é a lepra, mas é o orgulho. Então, o profeta, homem de Deus, ele falou e fez ao capitão Naamã aquilo que ele precisava de fazer e de ouvir, e não aquilo que ele queria ouvir e aquilo que ele queria fazer. Que é isso que o homem de Deus, ele sempre vai fazer com você. Ele nunca vai pregar para si aquilo que você quer ouvir. Ele vai pregar para si aquilo que você precisa de ouvir. Ele nunca vai orientar você a fazer aquilo que você quer fazer, mas ele vai orientar você a fazer aquilo que você precisa de fazer. E essa é a igreja que se destaca. A Igreja Universal não fica preocupada em agradar as pessoas, fica preocupada em ajudá-las. E para ajudá-las, precisa falar a verdade. Tem igrejas aí que estão sempre cheias, mas eles sempre pregam o que a pessoa quer ouvir. Levam à base da emoção. Aguçam o ego da pessoa. Mas a palavra de Deus, a igreja de Deus e o homem de Deus sempre vai falar para si aquilo que você precisa de ouvir. Amém? Então, ele se foi. Aqui diz, porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sobre a mão, sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu tinha o eu dele muito avivado. E tem gente dentro da igreja, tem gente que se diz ser de Deus e o eu dela está ainda prevalecendo. O eu dela fala ainda muito mais alto do que a voz de Deus. O eu dela contraria, o eu dela questiona, o eu dela fica debatendo com a direção que vem do altar, que vem de Deus. Então diz, não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Se foi. Porém, por ele ser sincero, o Espírito Santo não deixou perder aquela alma. Porque é isso que tem que acontecer. Você pode ser o que for, você pode ser quem for, você pode ser orgulhoso como Naamã, mas se você é sincero, Deus ele vai apostar em você, ele vai insistir em você, porque na sua sinceridade ele pode trabalhar. A sinceridade leva você a ouvir a voz de Deus. A sinceridade leva você a ouvir a voz de Deus. A Bíblia fala, o salmista Davi disse, da sinceridade te agradas. Há pessoas que elas são dentro da igreja, elas não são sinceras. Por isso, quando elas recebem a palavra que lhes vai abençoar, que lhes vai ajudar, que lhes vai ensinar, elas questionam, elas ficam indignadas como Naamã, você vê aí no versículo 12, e elas se vão. E o Espírito Santo deixa elas ir. Quando a pessoa sai da igreja e ela vai embora, vai para o mundo, é porque ela não é sincera.
Porque a pessoa que é sincera, ainda que ouça uma palavra que seja dura, ainda que ouça uma pregação que não lhe agrada, ela permanece. O Espírito Santo consegue encontrar dentro dela espaço para falar, para convencer, para trabalhar. E foi o que aconteceu com Naamã. Naamã se foi. Mas olha o Espírito Santo aqui trabalhando. Versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Quer dizer, pela sinceridade dele, ele ouviu os servos dele. Ele teve a capacidade de ouvir os servos, de quem estava por baixo, abaixo dele. E nessa sinceridade, o Espírito Santo conseguiu convencê-lo a descer no Rio Jordão. E olha só o que é que diz aqui. Então voltou aí diz assim: e a sua carne tornou-se como da carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Naamã chegou como senhor, mas quando ele desceu, ele se tornou servo. É o que acontece com muitas pessoas quando chegam dentro da igreja, porém sinceras. Elas chegam arrogantes, elas chegam prepotentes, elas chegam do jeito que elas querem. Mas por elas ser sinceras, Deus vai trabalhando nelas. Deus vai trabalhando no ego delas. Deus vai quebrantando elas. E o plano de Deus se torna nela como ela ser serva. Ela se torna serva. Ela ganha almas. Ela se coloca à disposição. Veja que ele nasceu de novo. Tanto é que ele não só foi curado da lepra, como ele nasceu de novo, que ele a partir de agora falava que não há Deus senão o Deus de Israel. É muito forte. Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Quer dizer, ele abandonou os deuses dele. Ele abandonou a idolatria dele. Ele abandonou o ego dele. Abandonou o eu dele. E ele passou a partir dali a adorar o único e verdadeiro Deus. Que é isso que tem que acontecer com você e tem que acontecer comigo. Amém? Então, se você não se livra dessa lepra, se você não se livra do orgulho, a pior lepra de Naamã não era a lepra física, era a lepra espiritual, era o orgulho, era a arrogância. Mas ele foi livre quando ele, mesmo indignado, resolveu descer no Rio Jordão. Ele trocou a velha vida e Deus lhe deu a nova. É o que nós estamos a propor na campanha de Israel. É você descer e é você submeter à voz de Deus. E quando você desce, mesmo contrariado, e você obedece, Deus cura você por fora, mas principalmente Deus cura por você por dentro. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos. Feche os seus olhos. E de repente você está enfrentando uma lepra. Você está encarando uma lepra. E o Espírito Santo quer salvar você. O Espírito Santo quer salvar a sua alma. O Espírito Santo quer fazer você ser cheio da presença dele. A Bíblia fala de 2 homens. Feche os seus olhos. A Bíblia fala de 2 homens que eram filhos de um pai que disse: me ajuda na vinha. O filho mais novo disse: sim, eu vou. E acabou por não ir. Mas o filho mais novo, por ser sincero, disse: eu não vou, eu estou cansado, eu não vou lá. Mas no final, ele caiu em si, foi lá e ajudou o pai na vinha. E Jesus disse: quem é que fez a vontade do pai? E os discípulos responderam: o mais velho. E é exatamente isso que eu e você precisamos de ser.
Nós precisamos de ser sinceros, porque o sincero contraria-se e faz o que tem que ser feito, e por isso faz a vontade do Pai. Ó meu Pai, nos ensina a fazer essa vontade. Por mais que a gente tenha que contrariar o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa prepotência, os pecados, a nossa vontade, o tempo de igreja, nos ensina a fazer a tua vontade. Porque o pior pecado que tem, meu Pai, é o pecado que nasceu no céu. É o pecado do orgulho. Essa pessoa pode ter matado, meu Deus. Ela pode ter roubado, adulterado, mentido. Ela pode ter feito as piores atrocidades aqui. Mas se ela é sincera e humilde, o Senhor não desiste dela. Mas de repente, meu Pai, a quem esteja ouvindo agora e tem esse pecado, ela não rouba, ela não mata, ela não adultera, ela não mente, mas ela tem sido orgulhosa. Espírito Santo, quebra o orgulho dela, quebranta o orgulho dela, para que ela possa ser salva. Meu Deus, prepara ela para essa campanha, para esse dia 15 em que ela vai subir no altar, descendo no Rio Jordão, para que esse orgulho seja quebrantado, o ego dela seja quebrantado, e ela receba uma nova criatura, uma nova natureza, como aconteceu com Naamã. E que todos os poréns da vida dela sejam arrancados, todos os poréns sejam purificados da vida dela. E ela saia dessa campanha de Israel louvando, glorificando ao Senhor. Em nome de Jesus. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados e com a tua misericórdia nos salva. Em nome de Jesus. Diga assim comigo: meu Deus, me ensina a descer como Naamã, a quebrar o meu orgulho, para que eu não só seja curado fisicamente da lepra, dos problemas na minha casa, no meu casamento, na minha família, na minha saúde, mas que eu seja, diga assim, purificado na minha alma e no meu espírito. E eu seja, como Naamã foi, salvo em nome de Jesus. Quem crê, diga amém e diga graças a Deus. Amém. Olha, para terminar, Jesus elogiou Naamã. Jesus elogiou lá nos evangelhos. Eu não sei precisar agora onde está escrito, mas depois eu posso mandar aqui por mensagem. Jesus elogiou e disse assim: não havia mais leprosos na época de Naamã? Por que só Naamã foi purificado? Jesus também elogiou uma viúva. Disse: não havia mais viúvas naquela época, na época de Elias? Por que foi a viúva de Sarepta atendida? Porque eles eram sinceros. É como agora. Há muitas pessoas que entram dentro da igreja, há muitas pessoas no mundo sofrendo. Mas Deus só é enviado e Deus só se chega aos sinceros. Seja sincero e vá para o altar, sacrifique no altar. Coloque a sua vida velha no altar, porque Deus vai lhe dar uma nova. E vai arrancar esse porém que você está vivendo na sua vida, na sua casa. Amém? Se prepare para dia 15, que vai ser um dia extraordinário. E este domingo vai ter reunião da última chance. A reunião de uma nova chance. Na verdade é uma reunião de uma nova chance. Não falte, venha em espírito para essa reunião. Tá bem? E como hoje estamos a participar da Santa Ceia em todas as igrejas, e como nós estamos aqui em transmissão, terminando aqui a reunião, pega um pedacinho de pão, pega um pouquinho de sumo de uva, ainda que você tenha que comprar, levanta ao céu nas duas mãos, como eu pego aqui agora estes dois objetos, levanta na sua mão, consagra o pão, consagra o sumo de uva, come o pão, beba o sangue do cordeiro, o cálice, e faça isso para assumir a nova e eterna aliança com Deus. Tá bem? Escreva aí nos comentários o seu nome e o nome da sua família, para que Deus possa abençoar vocês. Eu estarei em oração todos os dias esta semana. Tá bem? Um forte abraço, que Deus ilumine e que Deus abençoe. Partilha o link com alguém que você conhece que está afastado. Até lá.